Olá, Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de falar algo aqui que vai abençoar você e trazer paz ao seu coração, porque a paz é fruto daquele que está em Deus. Então uma vida sem paz, pelo menos, no mínimo, representa a falta da consciência de quem Deus é em sua vida. E é justamente isso que o mundo espiritual maligno e até mesmo pessoas e líderes que são manipuladores, às vezes tentam colocar na mente de muitos. Porque, ora, se não vejamos, quando eu tenho uma pessoa que está ao meu lado e ela vive debaixo de medo, fica muito fácil para que eu tente manipular a vida daquela pessoa e ter as atitudes daquela pessoa nas minhas mãos conforme o meu desejo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha paz. E do que eu estou falando? Se uma ferramenta é o medo, e o medo é a falta da consciência de que Deus está em você, ou melhor, de que você está nele através de Cristo, pois a palavra mesmo nos diz que Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, não imputando aos homens os seus pecados, mas reconciliando o mundo inteiro com Ele mesmo. Então, quando eu perco essa consciência, o medo me domina, eu ando, pelo menos, na percepção que é falsa, é uma falsa percepção da separação de Deus. Deus não nos abandona. E o que é isso? Pastor, você está falando tanto e ainda não estou sabendo o que é. O nome disto é graça. A graça te dá essa consciência. Mas, infelizmente, ela é tão pouco falada, ela é tão pouco ministrada. É verdade. Primeiro porque a revelação da graça, ela não é de uma hora para outra, ela é progressiva. E muitos têm medo de se aprofundar nisso. A impressão que dá é que você vai ter uma espécie de libertinagem a respeito daqueles que conheceram a graça, ou então fica tudo muito fácil, afinal de contas nós aprendemos e crescemos dentro do Evangelho onde tudo é muito difícil e onde temos que pagar o preço. Ora, que preço é esse se o preço foi pago na cruz do Calvário por Cristo? Ele pagou um alto preço por nós. Que preço é esse que eu tenho que pagar? Se renunciar a alguma coisa, se amar a Deus é preço e eu tenho que pagar, então eu volto para a lei. Porque na lei eu obedecia por obrigação para não ser punido. Isto é a lei. Ainda que eu desejasse pecar, quando a lei me oferecia a negação, e pela negação, aquilo, o objeto negado, criava força em mim para que eu desejasse mais aquilo que eu não podia fazer. Então, e aí eu não fazia, não porque eu não queria, mas eu não fazia porque eu não podia. Então eu volto para a lei. Isso é lei. Graça não. Graça eu desejo não fazer. Graça eu desejo agradar a Deus e se eu não faço por amor. E muitas pessoas têm um conceito da graça, mas esse conceito ainda é muito raso. Por exemplo, apenas de uma graça salvífica. E tem razão. No livro de Efésios, no capítulo 2, nos fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, porque isso não vem de nós, é dom de Deus para que nenhum homem tenha mérito ou se ensoberbeça a respeito daquilo, ou cria uma soberba em cima daquilo. Então, eu sou salvo pela graça, tudo dado em troco de nada em favor daquele que nada merece. A graça me salvou mediante a fé. A graça é o ato diretamente de Deus em que o homem não tem participação alguma. Então eu sou salvo por esta graça, por reconhecer o sacrifício da cruz, porque a fé foi brotada no meu coração pelo Espírito Santo. Então a graça é o prato cheio na sua frente e a fé é a colher, o garfo que vai trazer na sua boca aquilo para restaurar, aquilo que você precisa para a restauração do seu corpo. Mas a graça não é apenas salvífica. A graça não é salvífica. Ela é também uma graça restauradora. Ela é uma graça que restaura a sua identidade e traz paz. Por que ele traz paz? Porque você não vive mais debaixo de um conceito que Deus está irado com você. No livro de Romanos, no capítulo 5, nos diz que nós somos salvos
salvos pela graça, os salvos da ira de Deus. Se nós que estamos em Cristo Jesus, nessa dispensação graciosa, debaixo dessa nova aliança, somos salvos da ira de Deus, por que eu vou viver em frenesi vulnerável? Por que eu vou andar sem paz? Por que eu vou andar cheio de medo? Se Deus não está irado comigo. Livro de Romanos, capítulo 5, se não me engano, versículo 9. Nós somos salvos da ira de Deus. Então, a graça também me concede essa certeza de que Deus não está irado comigo. Terceira coisa, e aqui eu finalizo, a graça também me traz a paz e a certeza de entrar com ousadia diante de Deus, a saber que Ele vai estar atento para as minhas orações. Muitas pessoas não oram porque pensam assim: eu sou pecador, hoje eu pensei alguma coisa ruim, como é que eu vou entrar diante de Deus? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou conversar com Deus? Eu não conheço uma pessoa que tome banho estando cheiroso e limpo. Se você acabou de sair do banheiro e está cheiroso e limpo, você vai tomar banho de novo? Seria um ato de loucura, é inútil. Você toma banho quando você está sujo, quando você precisa se limpar. E a graça te limpa. Então é justamente nesse momento que você precisa se apresentar a Deus. Existia uma lei no Velho Testamento que toda família tinha que apresentar um sacrifício ao sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele apresentava esse sacrifício diante de Deus, no Santo dos Santos, para que o pecado deste povo fosse perdoado. Então, no Yom Kippur, que era o ano da expiação, que era esse dia da expiação, ele apresentava, e ali o sacrifício ele era analisado. O sumo sacerdote analisava o animal para saber se nele havia algum defeito. Então, depois da análise, o sacrifício era aceito, o animal era aceito e ele sacrificava. Agora presta bem atenção. Houve um sacrifício perfeito que foi feito no nosso lugar, para que eu e você para que a gente não fosse o sacrifício. Adão não foi sacrifício, apresentou sacrifício. Abraão não foi sacrifício, apresentou sacrifício. Ló não foi sacrifício. Jó não foi sacrifício. Noé não foi sacrifício. Isaac não foi sacrifício. Deus impediu e apresentou um cordeiro que estava amarrado pelos chifres. O que eu estou dizendo para você é que o sacrifício perfeito já foi apresentado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sumo sacerdote, ele analisava o sacrifício. Ele não analisava quem apresentava o sacrifício, que era geralmente o chefe da casa, o líder do lar, né? Então ele apresentava esse sacrifício. Então o sacrifício era analisado, não quem apresentava. Quando você chega diante de Deus hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sacrifício perfeito já foi aceito. Não é você que Deus analisa o representante. Isso se chama a lei do representante. Deus analisa Cristo em você. Lembre-se que no sangue de Jesus não há mácula, não há pecado, o sangue dele é perfeito, Cristo é perfeito. Então quando você se apresenta lavado e remido pelo sangue de Jesus, é isto que chega antes de você diante do trono da graça. O que me garante isso? No livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que é para nós nos apresentarmos com ousadia, com vigor, diante do trono da graça. Não é diante do trono do julgamento, não é diante do trono da brabeza de Deus, não é diante do trono da ira de Deus, é diante do trono da graça. Quando você se aproxima, quando você se aproxima ali do trono da graça, você tem que se aproximar com esta certeza, que você não está diante de um Deus irado, mas Deus é bom, é amor, pastor, é ágape, mas Ele é justiça, e toda a justiça dele se cumpriu em Cristo. Toda a justiça dele se cumpriu em Cristo. Toda, porque Ele, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça se cumpriu em Cristo. Logo, a ira e a justiça de Deus se cumprirá novamente
quando a igreja for retirada daqui da terra, quando ela for retirada, arrebatada. E aí, os ímpios experimentarão um Deus que é fogo consumidor, que é ira e justiça. Mas para os filhos, Deus é amor e graça e misericórdia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que eu possa ter abençoado a sua vida nesse dia. Fiquem com Deus.